Nós em 2019, julho, agosto de 2019, tínhamos 250, 300 pessoas ao vivo. Era isso a nossa live. O Movimento Brasil Livre como um todo, por mês, faturava 25, 30 mil reais. Coloquem isso na cabeça. Isso é o absoluto contrário dos nossos inimigos. Por aquilo que acreditávamos, a gente perdeu absolutamente tudo. A gente teve, assim, no buraco. No buraco. E com uma ficção maluca de que a gente ia dar a volta por cima, de que a gente tava certo, a gente deu a volta por cima e a gente tava certo. É real. Isso acontece. E assim, como a internet ela permite que você tenha os registros de tudo, e muitas pessoas daquela época estão aqui hoje, as pessoas se lembram. As pessoas se lembram e falam, nossa, realmente isso aconteceu. E hoje nós estamos aqui, participando das eleições presidenciais, sem Vorcaro, sem ninguém. Montamos um partido político com o nosso dinheiro. Construímos a Valete Plus, construímos a revista Valete, construímos tudo de maneira digna. A gente vive o que a gente prega. Os bolsonistas não vivem o que eles pregam. O que os bolsonistas fizeram foi ver naquela massa de milhões de brasileiros que estavam nas ruas derrubando Dilma Rousseff um mercado. Um mercado de otários. Foi isso que eles viram. Eles resolveram abusar intelectualmente e emocionalmente dessas pessoas. Eles enganaram, eles entregaram um farsante como candidato, eles elegeram farsante, venderam produtos, venderam narrativas, venderam ilusões. Foram anos de engano. Agora o engano tá indo e assim, muita gente vai permanecer com eles. Eu falo uma coisa, o Flávio vai cair nas pesquisas, mas ele jamais cairá para menos de 20%. Simplesmente porque haverá uma massa de senhores e senhoras de idade que foram tão ludibriados, que criaram um vínculo emocional tão grande, que viram nos Bolsonaro uma chance de ter, sabe, sua última luta, a última dança deles contra o sistema, contra qualquer coisa, que eventualmente vão morrer abraçados com o Bolsonaro. E pobres coitados, isso é muito triste. Eles não deveriam estar nisso, essas pessoas foram enganadas. E esses caras ganharam, pelo que a gente sabe, tá? Dezenas de milhões ludibriando esses caras. Lembra quando o Bolsonaro passou a eleição, ele pediu um pix pra ele? Porque agora tá vindo essa história do Vorcaro, e as pessoas se esquecem dos detalhes perversos de toda a história. Eles são tão dinheiristas que o Bolsonaro foi pedir o pix pra ele. Não foram pros presos de 8, ele pediu pix pra ele, e ele amealhou 17 milhões de reais que ele gastou com ele. Ele dizia que é pros advogados dele. Boa parte dos advogados foram pagos pelo PL. Ele não, como um falso líder, ele não buscou ajudar as pessoas. Ele era uma farsa. Tanto que o filme biográfico que está sendo feito sobre ele, como eu mostrei pra vocês, recriou a história dele. Inventou que ele prendeu um traficante e o cara mandou o Adélio matar ele. Porque a vida real, a história que vocês tinham que contar, é como vocês criaram um meme lá no programa do Luciana Gimenez, e isso ludibriou milhões de pessoas, e com base nisso vocês ganharam uma eleição e não sabiam o que fazer com o país que vocês assumiram, fizeram fortuna, enganaram mais um monte de gente, viram que iam perder a eleição, enganaram de novo as pessoas, mandaram pra frente do quartel, tentaram um golpe muito mal ajambrado, terminaram presos, e ainda tentaram ganhar mais um dinheiro depois. E aí essa é a história. Não é uma história gloriosa, só um golpe. Os mais novos, isso tá nítido, não vão abraçar isso. Os mais novos não vão. Mas muita gente, eu volto a colocar, vai morrer abraçado nessa história. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Muito triste. Muito triste. Tá? Isso é bizarro. E aí, né, como eu já falei pra vocês, né, existe um filme que eu sempre recomendo, é do Alexandre Dumas, a história, O Homem da Máscara de Ferro. Eu acho muito bom, porque eu sempre falei isso. Eu já tinha percebido essa história quando houve o surgimento dos primeiros ex-MBL. Tá? E o que acontecia? Uma pessoa que entra para MBL, ela sabe, e quando nos conhece não só o topo, mas conhece o sistema de valores da própria militância, ele sabe que nós estamos certos e que nós somos valorosos no que nós fazemos. E aí muitas pessoas, elas querem ascender na estrutura do MBL rápido, ou querem mandar, ou têm ideias.
Porque existe um grande problema na falta de humildade, que é a pessoa que não tem muito talento, mas ela tem ideias. Aí essa pessoa tem ideias. O João Bétega, que foi do MBL, ele tinha ideias. Ele falava, mas Renan, e se fizermos vídeos apoiando o Bolsonaro? Nós vamos crescer mais. Era uma ideia. Ele achava essa uma boa ideia. Ele achava que, ele teve uma epifania e que nós éramos pouco generosos e não ouvia a ideia dele. Ele nunca seria líder de nada. Tanto que ele saiu do MBL, ele não é líder de nada. Ele grava igual um replicante. Ele é uma IA de si próprio. Ele grava todo dia o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Se você pegar, o Riso vai abrir. Abra o Instagram do João Bétega pra ver. Mas o que é o ex-MBL, né? Ele é um cara que percebe que ele é uma versão pior do que é o MBL. E aí aquilo faz mal pra ele e ele precisa sair do MBL, tentar imitar as coisas que o MBL faz e tenta de maneira obsessiva fazer o mundo esquecer do MBL. Porque o MBL gera uma sombra gigantesca neles. Por quê? Porque o que é certo gera uma sombra no que é errado. Nós, pra todos eles, deveríamos desaparecer. Que é o que acontece no livro O Homem da Máscara de Ferro, no filme O Homem da Máscara de Ferro. São dois irmãos gêmeos, né? E aí um irmão prende o outro, que era pra ser o rei, com uma máscara de ferro pra que ninguém visse o rosto dele. Nós somos o rei aprisionado com a máscara de ferro. Que ninguém poderia ver que era o verdadeiro rei. E que é aprisionado. Então, qual é a função desses caras todos? É tentar aprisionar. As pessoas não podem saber o que é o MBL. Porque se as pessoas descobrirem o MBL, as pessoas vão falar o MBL tá certo. E se o MBL tá certo, nós não podemos existir porque nós somos ruins. Aí tá a imagem do filme. Esse é um grande filme dos anos 90. É assim, até com um amigo nosso tá aqui, é assim como Troia, um daqueles filmes que todo mundo falou que era ruim. E aí o tempo passa. Você fala, porra, né? Em tempos de Christopher Nolan fazendo Odisseia, isso aqui era uma obra-prima quando a gente olha, sabe? Mas, eu vou dar um exemplo da pessoa mais obcecada com o MBL. Com o mais obcecado do... E esse não é nenhum ex-MBL, porque ele tentou sempre imitar o MBL paralelamente, tá? Mas que ele sabe que nós somos muito superiores, tanto que imita tudo que eu falo. Vá por favor, no X, numa das minhas últimas postagens. Vamos lá, vou só descer mais um pouquinho, Esse aí. Veja só. Isso aqui é maravilhoso, tá? Essa moça... esse cara, desculpa, eu tava confundindo com outra pessoa. Esse cara, Nicolas Ferreira, ele decretou, quando o Arthur soltou o áudio, o MBL acabou. E ele ficou fazendo um périplo pelo programa Pânico, do Patético Emílio, e outros programas, foi no Brasil Paralelo, pra decretar, o MBL acabou, ele traiu o Bolsonaro, ele acabou, olha lá, o MBL acabou. Por que ele fazia isso? Ele via desesperadamente que o MBL tinha um projeto que era tão organizado, é uma coisa tão grande, e ele não é capaz, porque ele não é dotado da capacidade cognitiva, da imaginação, e sequer da capacidade de se organizar. Ele não era capaz de entregar algo assim. Mas ele falou, eles eram jovens, então eu vou pegar os jovens de direita como eles, e eu vou fazer a mesma coisa, só que puxando o saco do Bolsonaro, e eu vou crescer muito mais rápido. Olha lá, vou ter muito voto fazendo isso, olha lá. E ele é tão aficionado pelo MBL, que absolutamente todos os últimos ex-MBL, ele puxa pra si. Todos! Como ele pode odiar tanto ou ignorar tanto uma organização ao qual o refúgio ele trata como prioridade? Percebam isso. Então todos esses caras precisam desesperadamente que ninguém nos ouça.